qual o teu ponto de vista? Você acha que, cara, não, isso aqui vai passar o vale e a gente vai chegar do outro lado? Queria te ouvir um pouco. Beleza. Eu vou começar esse pensamento aí com uma experiência que eu tive aí nos Estados Unidos. Eu fui num encontro de inovação, tá? Que tinha um encontro de vários CEOs, C-levels, etc. E muito se falou de Web3 e metaverso. E no final desse encontro, o host, né, ele falou assim, gente, então eu vou fechar o evento falando o seguinte, vê se está todo mundo alinhado. A gente não sabe o que é metaverso, mas a gente tem que estar nele. É isso? Aí todo mundo falou, é isso. Eu acho que é muito em cima disso, tá, Juliana? Para mim, o conceito do metaverso, o pessoal fala muito de transformação digital. Eu não gosto da palavra transformação digital. Eu sempre falo evolução digital. Tá? Inclusive, a gente tem aqui na Epic, a nossa Epic School, que trabalha exatamente com a Epic Evolution, que é você está sempre evoluindo dentro dos meios digitais, da nova economia, etc. Então, eu chamo de evolução digital. Eu entendo o metaverso como uma evolução digital natural que vai acontecer com ou sem meta do Facebook, do Mark Zuckerberg, tá? Por que isso? Por quê? Porque até 2025, daqui a 3 anos, né? 65% da população mundial é a geração Y, Z e Alpha, que são gerações gamificadas, tá? Então, quando você tem uma geração gamificada, você entende por que 40% dessa geração faz pesquisa no TikTok e não faz no Google. Por que existem mais trocas de mensagens no Roblox do que no WhatsApp? Você vai dizer, cara, o que está acontecendo? Simples, essas gerações são gamificadas, então elas preferem muito mais interagir num meio gamificado do que num meio tradicional, tá? Então, é natural que nesse momento que estamos acontecendo, eu acredito em tecnocultura, tá? Que a cultura ela acontece de acordo com a tecnologia. Então, conforme apareceu a internet, os games, as novas gerações nasceram com isso, se acostumaram, a cultura, se você observar, né, Juliano, quanto mais a gente olha para fora, quanto mais a gente vê coisa de cultura pop por aí. Você vê as pessoas andando com camisa do Capitão América, falando de Star Wars, de Disney. Cara, cada vez o mundo tá mais nerd, geek e gamer, tá? Sim. Por quê? Porque, cara, 65% da população mundial é essa geração. Então não tinha como, falando de histórico de tecnocultura, não ser criado um ambiente gamificado para troca de comunicação. Então, a evolução natural da internet é um ambiente gamificado. Independente se a gente tem Snow Crash, Red Player One, Matrix, que isso ia acontecer, que isso vai acontecer aos poucos, vai. O que isso tem a ver com o Mark Zuckerberg? O Mark Zuckerberg ele aproveitou duas coisas, né? Se a gente se lembrar quando ele mudou o nome da empresa, de Facebook para Meta, a gente tem que lembrar que era a época que todos os holofotes estavam em cima da cara dele por questões de pegar a informação dos outros, por questões de que Facebook se meteu nas eleições, uma série de funcionários do Facebook mostrando o que acontecia lá dentro. Então a gente sabe que estratégia de marketing, a melhor estratégia de marketing é assim, não, meu nome não é Facebook, meu nome é Meta. E por que Meta? Porque o nome é sexy, por causa desse livro, do Snow Crash, por causa do Red Player One, por causa do... O conceito do metaverso, né, como é vendido, de um ambiente digital, que a gente vive num ambiente legal, isso é muito sexy, isso aí tem um sex appeal de marketing muito grande, tá? Você une com isso com a empresa que o Mark tinha comprado, que é a Oculus. Ele pagou 4 bilhões de dólares. Aí o que eu digo é o seguinte, e o óculos dele, dessa empresa que ele comprou, ficou encalhado. Por quê? Novamente é aquilo que você falou. Cara, depois de meia hora com óculos na cara, você fica enjoado. Cyberseeking. Ainda não resolveu. Ele falou assim, cara, eu tenho uma empresa de 4 bilhões de dólares aqui, que eu não sei o que fazer, eu tenho uma marca que tá todo mundo falando mal, e eu tenho uma possibilidade de mostrar para todo mundo que pode ter um futuro brilhante que eu vou criar e ser dono disso tudo. Cara, ele juntou tudo. Quem só tem um martelo, todo problema é prego. Ele falou assim, vou criar o metaverso. Mas a realidade é que não é o Mark Zuckerberg que vai criar o metaverso. Não existe isso. O metaverso está sendo muito mais criado pelas empresas em torno, tipo a Epic, como não dele. Você vê, os próprios funcionários da Meta não usam o metaverso da Meta.
Ele está tendo que obrigar os funcionários a usar, não é à toa que está mandando tanta gente embora também. Então eu acho que primeiro a gente tem que, para responder a tua pergunta, a gente tem que separar o que é a visão de metaverso de Mark Zuckerberg da visão de metaverso do resto do mundo. Metaverso não tem volta. É uma transposição digital gamificada do mundo real. Tá? Se vai ser 2D como a nossa, 3D, VR, realidade aumentada, Neuralink, eu ainda não sei. Mas que vai ser, vai. Tá? Então a gente tem que pensar que as empresas elas já têm que ter estratégias para estar no metaverso, que nem você aqui já gravando podcast no metaverso, já é um passo estratégico, tem que ter. O que não quer dizer que não vai deixar de existir os outros. Da mesma forma, claro. Até hoje a gente tem site, não é porque depois de site teve intranet, depois e-commerce, e-business, rede social, Orkut, Facebook, Instagram, TikTok, que a gente deixou de usar tudo para trás. Não, a gente continua usando tudo, mas a gente agora vai ter também o metaverso. Então, a estratégia de metaverso, eu acho que todo mundo vai ter. Estratégia para entretenimento, para jogar, estratégia para especular, né? Comprar bens digitais, tokens, NFT, criptomoeda, fazer essa economia digital rodar. E a estratégia, por exemplo, do nosso caso aqui, de resolver problemas corporativos para funcionar. Então, isso já é realidade, só que isso está sendo construído. Né? Eu acho que está sendo construído. Eu, essa semana, dei uma palestra para um grande meio aqui do Brasil, e os caras falaram assim, porra, Guedes, você é o maior especialista do Brasil em metaverso. Eu falei assim, se alguém disser que é primeiro o maior, segundo que é especialista em metaverso, você pode esquecer que esse cara é um fanfarrão. Por quê? Você não pode ser especialista em algo que está sendo criado. Metaverso não tem resposta ainda. Cada vez a gente vai testando uma coisa e vendo se vai funcionar, se não vai funcionar. Então eu acho que as empresas elas têm que estar preparadas com esse novo mundo gamificado, geekificado, de cultura pop, cada vez usar mais a gamificação, na educação o edutainment, no design o entertainment design, o storytelling nas narrativas, tudo isso fala com as novas gerações YZ e Alpha, que são 65%. O metaverso é essa tecnologia de comunicação que, junto com a Web3, blockchain, tokenização, criptomoeda, DAO, tudo isso que a gente está falando aí, está começando a aparecer. Eu acho que vai levar, né, naquela curva do Gartner, vai levar de 5 a 10 anos para efetivamente a gente saber o que está acontecendo, a gente está bem posicionado. Assim, agora eu entendi por que isso está dando resultado, eu entendi o que eu faço. Você vê, os caras compram terreno por não sei quantos milhões de dólares, já não vale nem mais 5 mil dólares. O cara compra NFT por 1 milhão, vale 5 mil dólares. Mas, cara, por enquanto a gente está na especulação, né? É isso que está acontecendo aí.